Bom, vamos lá. Então, que nem nós vimos aqui no vídeo anterior, Gog e Magog é meramente um arquétipo da batalha de Gog lá, que seria a batalha dos Macabeus, né, do Velho Testamento, de Ezequiel. E a referência de 1000 anos é a mesma referência, né, de fim dos anos de Ezequiel, ou muitos dias, né, e não um período literal de tempo. Porque se Apocalipse está usando Ezequiel como modelo, ele está usando isso aqui como um arquétipo. Só que aqui em Ezequiel ele fala muitos dias, muitos dias. E Apocalipse fala 1000 anos, mas é a mesma coisa. Aí ele fala, depois de muitos dias será visitado, no fim de anos, né, no fim dos anos, virá a terra que se recuperou da espada, e que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel. Então quer dizer que depois de um longo período, ou muitos dias, ou no fim dos anos, viriam pessoas contra os montes de Israel, que nem no Apocalipse. E acabando-se os 1000 anos, Satanás, que é o inimigo, vai ser solto da prisão, quer dizer que Satanás estava preso. E sairá a enganar as nações sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, que nem ali, vão cercar a cidade amada ou os montes de Israel. Que sempre se fazia um deserto, mas aquela terra foi tirada entre as nações e todas elas habitarão segura. Então subirás, virá como uma tempestade e fará como uma nuvem para cobrir a terra. Quer dizer, depois de um período de paz, eles iam ter um inimigo que iria atacá-los. O mesmo Apocalipse, ajuntou para a batalha. A mesma coisa, depois de um período de paz, viria para a batalha. Então a gente tem que ter em mente que os 1000 anos do Apocalipse é a mesma referência de muitos dias de Ezequiel. Tá bom? Não é uma 1000 anos literalmente. É possível que João tenha usado um superlativo, ou seja, enquanto Ezequiel fala muitos dias, para não discriminar uma data exata, depois de muito tempo de paz vocês vão levar porrada. João pode ter usado um superlativo que o leitor entenderia, 1000 anos. Vamos entender por quê? Alguns acreditam que isso pode ter sido tomado no mito de de Platão, como por exemplo Paulo. Ele já fez até uma live comigo, ele me deu esse toque, e parece que faz sentido, né, que faz parte da filosofia grega. O mito de é uma história que Platão conta no livro A República, livro 10. Trata-se de um relato transmitido oralmente de alguém que retornou do Hades, lá do inferno. E como o autor do Apocalipse também faz uso do Hades, é possível que ele tenha conhecimento disso. Lembrando que aqui de Platão é um mito, tá, pessoal? É mitologia. No mito de o essencial é que fossem quais fossem as injustiças cometidas, pessoas prejudicadas, as almas injustas pagavam, tinha que pagar. Pagavam a pena de quanto houvesse feito em vida, a fim de purificarem a alma. Uma tal escatologia desvela um logos cósmico, que nem no Evangelho de João, que tem o logos, né? É a mesma coisa. Fundamentalmente moral, na ordem de uma teologia vinculativa para o humano. Então a história, resumindo, é assim, um soldado morre em batalha, e ele retorna depois de alguns dias, né? Ele ressuscita como mensageiro do mundo dos mortos. O corpo dele não apodrece e tal, aí eles acabam não enterrando ele, depois de 3 dias. Aí no 4º ou 5º dia ele volta dos mortos, pronto. Aí ele fala, eu sou um mensageiro, eu vou dizer para vocês o que é lá o mundo dos mortos. O funcionamento habitual era o de que cada alma pagasse sucessivamente por todas as injustiças cometidas. Todo mundo tinha que pagar, fosse contra quem fosse. A pena de cada injustiça era paga 10 vezes. Então vamos supor, por exemplo, que eu fui injusto com o meu funcionário, eu teria que pagar 10 vezes. Os atos justos seriam também recompensados deste modo, 10 vezes. Então as interpretações referentes ao número de anos são díspares entre os interpretadores, mas é mais ou menos consensual que cada pena era paga em 100 anos. Então você teria que pagar 10 vezes durante um período de 100 anos, resultando, portanto, nos 1000 anos totais, porque 10 vezes 100 é 1000. As exceções existiam relativamente a crimes de homicídio ou impiedade, quer em relação aos deuses, quer em relação aos pais, em que as penas eram ainda maiores. Isso aqui no direito seria agravantes. Então se você fizesse um crime mais hediondo, então tinha um agravante, tá bom? Note-se ainda que apenas eram dispensadas da viagem por debaixo da terra, em sofrimento, quando finalmente se curassem da sua maldade e expiassem totalmente a pena. Só reunindo essas duas condições, a abertura que permitia que subisse. Então basicamente é isso, esse mensageiro morre, ressuscita, e fala que as pessoas eram recompensadas 1000 anos, tá? Que é 10 vezes 100. Então o autor do Apocalipse, por ser um judeu helênico familiarizado com a cultura grega, que ele usa até lá o Hades para falar do Lago de Fogo, ele pode ter usado esse superlativo de 1000 anos, em vez de muitos dias como Ezequiel. Aí ele fala assim, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e irá enganar as nações que estão sob os 4 cantos da terra, cujo nome é como a areia do mar, para juntar em batalha, e subirem sobre a largura da terra, e cercar o arraial dos santos e a cidade amada.
Ah, Madinho, mas por que você colocou aqui 40 anos, aqui nesses 1000 anos? Vamos entender. Satanás, como já vimos, significa inimigo. E no caso do Apocalipse, os romanos. Os romanos eram os inimigos da época. Então Satanás, ou inimigo, seria preso por um longo período de tempo, depois cercaria a cidade de Jerusalém. 40 anos é o período de uma geração bíblica, que nem aqui em Salmo. Há 40 anos estive desgostado com esta geração. O povo hebreu andou 40 anos pelo deserto até chegar à terra prometida. E fê-los andar errante pelo deserto 40 anos, até que se consumiu aquela geração. E da mesma forma, Jesus, lá no sermão profético, ele dá a entender que a igreja andaria 40 anos no deserto, como a igreja ficou lá no deserto, né? A mulher fugiu para o deserto, que eu mostrei naquele vídeo, até chegar a Nova Jerusalém, a terra prometida, a igreja. Ó, em verdade vos digo, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então só uma pausa aqui, o que Jesus está falando? Ó. Essa geração vai levar porrada, vai ter batalha, fome, peste, guerra, nação contra nação, mas depois que passar essa geração, vocês vão chegar à terra prometida, a igreja. Ou seja, vem o Jesus com seus anjos e vem o estabelecimento do reino. Então seria um período de 40 anos. E 40 anos depois nós temos a queda de Jerusalém, que foi no ano 70. Logo, os 1000 anos seria o período da pregação do Evangelho até a queda de Jerusalém. Ou seja, então esse superlativo que o autor do Apocalipse usa, que pode até ter sido tomado aqui da filosofia grega, ele está dizendo que durante um longo período de tempo, Satanás seria preso, ou seja, Roma não ia perseguir a igreja durante um período de tempo. Tanto que no livro de Atos, nós vemos que quem persegue a igreja não é Roma, é os judeus. Talvez essa fosse a visão do autor. E aí depois desse longo período de tempo, aí sim Satanás iria ser solto, o inimigo, que aí ia destruir tudo. Tá? Tanto que Paulo aqui em Coríntios ele fala, ó, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, o Pai, e quando houver aniquilado todo o império, ou seja, o império romano, e toda a potestade e força, porque convém que Jesus reine até o quê? Até um período de tempo, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Ora, o último inimigo que vai ser aniquilado é a morte. Eu já falei isso aqui naquele vídeo lá do Lago de Fogo, aniquilar a morte e aniquilar aquilo que causa a morte. Então nós temos 2 períodos de 1000 anos no Apocalipse, que se refere ao período da prisão de Satanás, do inimigo, do reino do Cordeiro. Isto é, 40 anos em que Roma não perseguiu os cristãos. A perseguição aos cristãos começa em Nero, por volta do ano 60 já, pertinho ali da queda de Jerusalém. Então, enquanto eles espalhavam o evangelho a todo canto, o dragão não perseguiu os pregadores do evangelho, os apóstolos, só depois. Então, aqui ó, Satanás ficou preso por 1000 anos. Jesus também diz que ele reinaria com os seus por 1000 anos. Acabando os 1000 anos, Satanás é solto. Aí vai perseguir a igreja. Aqui no Apocalipse fala também ó, que eles reinariam com Cristo por 1000 anos. Satanás, depois de 1000 anos, ele é encerrado no abismo, tal, acaba tudo. Ao mesmo tempo aqui que Jesus, que reinaria por 1000 anos. Então esses 1000 anos é a mesma coisa. É só um superlativo, um longo período de tempo. Desde a pregação do Evangelho, que começa com Jesus lá morto na cruz, no ano 30, até a queda de Jerusalém. Que aí seria o triunfo da igreja. Ah, Amadinho, então você está dizendo que o reino de Jesus foi aquele período de 40 anos? Sim, segundo o próprio livro do Apocalipse, o reino de Jesus era espiritual e no céu. Que nem vocês viram aqui, ó. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados. O que ele está falando? De pessoas mortas que estavam lá no céu. Pessoas que foram degoladas. Pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem sua imagem, não receberam o sinal nas testas e na mão. E viveram, e reinaram em Cristo durante 1000 anos. Quem que reinou com Cristo? Pessoas vivas aqui na terra? Não. Pessoas que estavam lá no céu, que tinham sido degoladas. Então o autor está falando de um reino espiritual. E é um reino eterno? Não, porque Paulo falou aqui, ó, convém que reine até. Então se tem um até, é até um período de tempo. O reino de Cristo era até que ele aniquilasse o último inimigo, que é a morte. Qual que é a morte? É o que causava a morte os romanos, que nem eu mostrei naquele vídeo do Lago de Fogo. Estão entendendo? Aí quando aniquilou Roma e Jerusalém, no caso, pode ser também uma referência dupla, aí se estabelece o reinado de Cristo na terra, que é a igreja. Então o autor do Apocalipse faz uso dessa simbologia para dizer para o seu público que haveria um longo período de paz em que eles pudessem pregar o evangelho. Esse período seria a prisão de Satanás, a transição entre a igreja iniciada na cruz e a queda de Jerusalém. Jesus foi crucificado por volta do ano 30 e 40 anos depois, no ano 70, teve a queda de Jerusalém. Esse é os 1000 anos do Apocalipse. É só um superlativo. Não é para tomar literalmente como 1000 anos. Apesar de haver uma hipótese interessante que dá para encaixar na literalidade.
Tá bom, pessoal? Vamos ver agora o próximo tópico. Paz a todos.